Leitura do livro de Oséias, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Oséias, capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é para vós, porquanto fostes armadilha para Mispá e rede estendida sobre o Tabor. E os revoltados se aprofundaram na matança, embora eu tenha disciplinado todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não está escondido de mim. Pois agora, ó Efraim, cometeste prostituição, e Israel está contaminado. Eles não condenarão as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem o Senhor. O orgulho de Israel testificará no seu rosto. Portanto, Israel e Efraim cairão em sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com seus rebanhos e com seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Eles se portaram contra o Senhor aleivosamente, porque geraram filhos estranhos. Agora, em um só mês os devorará com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá e a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven, depois de ti, ó Benjamim. Efraim será assolada no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, manifestei o que certamente acontecerá. Os príncipes de Judá foram como os que mudam os limites. Derramei, portanto, a minha ira sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque voluntariamente andou após o mandamento. Portanto, serei para com Efraim como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá viu a sua chaga, subiu então Efraim à Síria e enviou o rei Jarebe. Mas ele não pôde vos sarar e nem curar a vossa chaga. Porque serei para Efraim como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei e irei embora. Arrebatarei e ninguém o livrará. Irei e retornarei ao meu lugar até que reconheçam a sua ofensa e busquem a minha face. Na sua aflição, buscar-me-ão cedo. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Oséias, capítulo 6. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Então conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada como a manhã, e Ele virá a nós como chuva serôdia e temporã que regam a terra. Ó Efraim, que te farei? Ó Judá, que te farei? Porque a nossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, os matei pelas palavras da minha boca, e os teus juízos são como a luz que sai. Porquanto eu desejei a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Mas eles, como os homens, transgrediram o pacto. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade e está poluída com sangue. E como as tropas de salteadores esperam por um homem, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho num mesmo consenso, pois eles cometem lascívia. Vi uma coisa horrível na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado.
Também para ti, ó Judá, foi determinada uma colheita quando eu reverti o cativeiro do meu povo. Você já se inscreveu no canal? Oséias capítulo 7. Quando eu sarei Israel, a iniquidade de Efraim foi descoberta, e a iniquidade de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a tropa dos salteadores despoja por fora. E não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, as suas próprias obras os envolvem. Eles estão diante da minha face. Eles alegram o rei com a sua maldade e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, como um forno aquecido pelo padeiro que cessa de mexer depois que ele amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes o fizeram doente com garrafas de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porquanto prepararam o seu coração como um forno, enquanto ficavam na emboscada. O seu padeiro dorme toda a noite. Pela manhã, ele arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e devoraram os seus juízes. Todos os seus reis estão caídos e não há ninguém entre eles que clame a mim. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros devoraram a sua força e ele não o sabe. Sim, cabelos cinzas se espalham sobre ele, mas ele não o sabe. E o orgulho de Israel testificará diante dele. Todavia, não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Efraim é como uma pomba tola, sem coração. Eles invocam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e os farei descer como aves do céu. Os castigarei conforme ouviu a sua congregação. Ai deles, pois fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque transgrediram contra mim. Embora eu os tenha redimido, ainda assim disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim no seu coração quando davam uivos sobre as suas camas. Se ajuntaram para o trigo e para o vinho e se rebelaram contra mim. Embora eu tenha selado e fortalecido seus braços, ainda tramam mal contra mim. Eles retornaram, mas não para o Altíssimo. Eles são como um arco enganador. Os seus príncipes cairão à espada por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Oséias, capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como uma águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram o meu pacto e transgrediram contra a minha lei. Israel clamará a mim. Deus meu, nós conhecemos a ti. Israel rejeitou o que é bom, o inimigo irá persegui-lo. Eles instruíram reis, mas não por mim. Fizeram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se estendeu contra eles. Até quando serão incapazes da inocência? Porque isso era de Israel. Um artífice o fez, portanto, não é Deus. Mas o bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semearam vento e colherão redemoinho de vento. Não haverá talo, o broto não dará alimento. Se o der, os estranhos o devorarão. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso onde não há prazer. Porque subiram à Assíria como um jumento selvagem por si só. Efraim contratou amantes. Embora tenham contratado entre as nações, agora eu os ajuntarei, e sofrerão um pouco por causa do fardo do rei dos príncipes. Porque Efraim fez muitos altares para pecar,
Esses altares serão para ele pecar. Eu escrevi a ele as grandes coisas da minha lei, mas foram consideradas algo estranho. Eles sacrificaram carne pelos sacrifícios das minhas ofertas e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e voltará aos seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo sobre as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Nossa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é publicada pela BV Books no Brasil. Concluímos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos aprendendo a cada dia mais da Palavra de Deus. Deixe o seu like nesse vídeo se você faz essa leitura bíblica junto conosco e se você chegou aqui agora e deseja fazer a sua leitura bíblica, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.